Antes de começarmos, quero dizer que o vídeo de hoje é uma sugestão de um inscrito, o Epson, que mandou a real sobre um assunto que ninguém quer falar. Assista até o final. O Bostil é um palco, e a indignação, a nossa peça favorita. Eu tenho uma pergunta para você. Por que só nos indignamos de verdade quando um famoso aponta o problema? É como se a gente precisasse da aprovação de uma celebridade para sentir que uma causa é legítima. A gente se revolta, faz textão nas redes sociais, grita sobre justiça, mas só quando a indignação viraliza. É um teatro, uma performance seletiva. A gente veste a camisa da causa por um dia e depois volta para a programação normal. Mas, e se eu te dissesse que essa falsa indignação é a coisa mais hipócrita que existe? E que enquanto a gente aplaude o herói da vez, as tragédias de verdade, as que ninguém quer ver, continuam acontecendo na surdina? É exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Em um cenário onde a indignação seletiva já era a regra, o caso Felca foi a prova final. Um youtuber, conhecido por vídeos de humor, decide expor a farsa de um streamer que explora pessoas em situação de vulnerabilidade, vendendo falsas promessas de sucesso e tirando dinheiro de quem já não tem nada. O vídeo dele, direto e sem firulas, explodiu. Milhões de visualizações, compartilhamentos, e de repente todo o país parecia ter acordado para um problema que, na verdade, sempre esteve debaixo dos nossos narizes. A reação foi instantânea. O Bostil se uniu em um coro de herói, gênio, um cara que realmente se importa. Mas a gente precisa fazer uma pergunta desconfortável. Por que o Felca foi tão aclamado como um herói por fazer algo que, na verdade, já era óbvio para qualquer um? A exploração de pessoas vulneráveis não é uma novidade. O que o vídeo dele fez foi apenas dar um holofote a um tipo de crime que já é comum. A gente elogiou e elevou ele a um patamar de salvador, porque no fundo a gente precisava de alguém que nos dissesse o que é certo e o que é errado. A gente precisava da validação de um famoso para sentir que a nossa indignação era justificada, e não por termos chegado a essa conclusão sozinhos. A gente ama o óbvio, porque ele nos tira da zona de conforto de ter que pensar. Quando um problema é complexo, com várias camadas e sem um vilão claro, a gente ignora. Mas quando a denúncia vem mastigada, com um vilão e um herói definidos, a gente se sente no direito de participar do linchamento online e de aplaudir o Salvador. A gente consome a indignação porque ela é fácil, porque ela nos dá uma sensação de superioridade moral, sem ter que fazer absolutamente nada, além de clicar em curtir e compartilhar. Essa indignação, no fim das contas, é uma performance preguiçosa. Ela nos permite vestir a camisa da justiça por 24 horas e depois jogá-la no lixo, satisfeitos por termos feito a nossa parte. O público não estava realmente lutando por justiça para as pessoas exploradas. Estava lutando por uma chance de se sentir parte de algo grande, de se sentir no lado certo da história. É um vício em emoção, não em ação. E o pior é que, quando o Felca se cala, a gente se cala junto. E é aí que mora a grande farsa. A gente se sentiu vitorioso por ter, supostamente, acabado com a carreira de um explorador, mas a exploração continua. O vídeo do Felca não resolveu o problema sistêmico da pobreza e da vulnerabilidade que leva pessoas a caírem nesse tipo de golpe. A gente se contentou com uma pequena vitória teatral, enquanto a guerra continua, ignorada por todos. E é exatamente essa hipocrisia que eu quero te mostrar agora, com uma história que não teve a sorte de ter um Felca para dar voz. O que o caso Felca nos mostrou não foi uma revolução, mas uma ilusão de vitória. A vingança foi servida, o vilão foi linchado publicamente e o Bostil se sentiu satisfeito, como se um único vídeo tivesse resolvido o problema da exploração. Mas essa é a grande falácia. A ideia de que um único herói pode derrubar um problema gigantesco com um único golpe. O público se satisfaz com essa pequena e teatral vitória porque é fácil. É muito mais cômodo aplaudir a queda de um único indivíduo
do que reconhecer que a exploração não é um problema de uma pessoa, mas sim um problema sistêmico. A exploração de pessoas vulneráveis não começou com esse streamer e, infelizmente, não vai acabar com a queda dele. A gente se contenta em cortar a cabeça do monstro sem perceber que ele tem várias outras e que a origem do problema está no pântano que a gente insiste em não drenar. E enquanto a gente celebra a vingança de um dia, a farsa da exploração continua, ignorada por todos. O caso Felca nos deu a ilusão de que o Bostil se importa, mas a verdade é que o país ignora as tragédias que não têm embalagem viral. É aí que a gente precisa falar de Paulo Pavese. Enquanto o Brasil se unia para linchar um streamer em um vídeo de 15 minutos, um homem estava, e continua, a lutar há 25 anos por um crime que a maioria nem sequer sabe que existe. Ele é a prova de que a nossa indignação é seletiva e que a nossa empatia tem data de validade. A história dele é uma das mais terríveis que você vai ouvir. Há 25 anos, Paulo Pavese perdeu o seu filho, que foi vítima de uma rede de tráfico de órgãos. O crime, chocante por si só, foi abafado pela justiça. E desde então, Paulo Pavese transformou a sua vida em uma única missão: lutar por justiça para o seu filho. Ele não teve um vídeo viral, não teve celebridades para darem voz à sua dor e não teve um exército de curtidas para fazerem a denúncia dele chegar em mais pessoas. Ele teve apenas a sua própria voz e a convicção de que não pode haver justiça em uma sociedade que ignora a dor de um pai. A luta de Paulo Pavese é a antítese do caso Felca. Enquanto a indignação por Felca se esgotou em uma semana, a indignação de Paulo Pavese se estende por 25 anos, ininterruptamente. O canal dele no YouTube, onde ele denuncia a farsa da justiça brasileira, é pequeno e sem monetização, o que mostra que o seu propósito não é o de ganhar fama, mas o de expor a verdade, não importa o quão difícil ela seja de ser digerida. Mas por que o Bostil o ignora? Por que a gente não se indigna com a história dele, mas se indigna com um vídeo de 15 minutos que fala sobre um problema que, no final das contas, afeta uma parcela muito menor da sociedade do que o crime do tráfico de órgãos? A resposta é dolorosa. A gente ignora a história de Paulo Pavese porque a verdade dele é pesada, é suja, é complexa. Ela não é um vídeo linchamento de fácil consumo. A história dele não tem um vilão claro e não tem uma resolução simples. Ela exige um tipo de empatia que a gente já não tem mais. A capacidade de sentir a dor do próximo por um longo período de tempo e de entender que a justiça não se alcança com um clique em compartilhar. A gente não quer a verdade, a gente quer o entretenimento da indignação. A tragédia do Paulo Pavese é, na verdade, a tragédia da nossa sociedade. A gente se contenta com heróis de um dia, com causas de uma semana e com a ilusão de que estamos fazendo a nossa parte. Enquanto isso, a luta de um homem por justiça, a luta de um pai por seu filho, é ignorada por 25 anos. O caso dele é a prova final de que a nossa indignação é uma farsa. O nosso teatro tem aplausos para quem faz o óbvio e silêncio para quem vive o inferno. Agora a gente pode finalmente conectar os dois casos e expor a hipocrisia de verdade. Por que o Bostil se uniu por um vídeo de 15 minutos, mas ignorou uma luta de 25 anos? A resposta é simples e dolorosa. A verdade não vende se não tiver a embalagem certa. A gente prefere o entretenimento da indignação rápida e fácil, vindo de uma figura conhecida, do que a denúncia séria e dolorosa de um cidadão comum. A tragédia do Paulo Pavese não tinha a embalagem que a gente queria. A história dele não é um vídeo linchamento de fácil consumo. A luta dele é complexa, é suja e exige um nível de empatia e um esforço que a gente não está disposto a dar. A gente não quer a justiça, a gente quer o conforto de se sentir justo. E o consumo de indignação é a nossa forma de fazer isso. A gente clica, compartilha, comenta e se sente moralmente superior, sem ter que fazer absolutamente nada além disso. A verdade do Paulo Pavese, sem monetização,
sem produção e sem um exército de seguidores, é um produto terrível para o nosso mercado de indignação. A gente não quer a dor, a gente quer o show. O que a gente tem, no fundo, não é indignação, é um vício. A gente se viciou em consumir a indignação para sentir que estamos fazendo a nossa parte sem ter que nos aprofundar em temas complexos. É um fast food da moralidade, que nos dá uma dose rápida de dopamina quando clicamos em curtir ou em compartilhar uma causa que, no final das contas, não nos afeta em nada. A gente se contenta em ser ativista por um dia e depois volta para a programação normal, satisfeito com a ilusão de que a gente ajudou. Esse vício em indignação seletiva gera um silêncio cúmplice sobre os problemas reais. Enquanto o Bostil se unia para linchar um vilão em um vídeo viral, a luta do Paulo Pavese continuou, silenciosa e ignorada, por 25 anos. O barulho sobre o óbvio abafa a verdade que realmente importa. Depois de tudo que a gente viu, a conclusão é óbvia e assustadora. A nossa indignação é falsa. Ela só existe quando um famoso nos dá permissão para senti-la. Mas a verdadeira luta não está no palco das redes sociais, nos trends do Twitter ou nos vídeos que viralizam. A verdadeira luta está nas ações silenciosas de pessoas como o Paulo Pavese, que denuncia uma verdade incômoda por 25 anos, sem cliques, sem reconhecimento e sem a embalagem que a gente tanto adora. O verdadeiro herói não é o que aparece no vídeo, mas sim o que vive a tragédia na vida real e que insiste em lutar mesmo quando o mundo inteiro está em silêncio. A coragem de verdade não está em ser aclamado, mas em ser ignorado e continuar. Se você cansou do teatro da indignação e quer dar voz a quem realmente merece, se inscreva no canal e ative as notificações. A sua inscrição é o que nos ajuda a continuar mostrando o que a maioria não quer ver. Lembre-se, a verdade não viraliza, ela é construída por quem se importa.